Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 190 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP do Canadá de 2023 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar um pouquinho aí do GP do Canadá e de Fórmula 1. O GP do Canadá está na Fórmula 1 desde 1967. No entanto, em Montreal, que é o atual circuito, encontra-se desde 1978, data esta que se encontra no site oficial da Fórmula 1, como o primeiro GP, que foi vencido pelo piloto da casa, o excepcional Gilles Villeneuve, que morreu nas pistas em 1982. Então, o circuito desde então leva o seu nome, então o circuito Gilles Villeneuve. Lembrando que esse piloto, né, um dos melhores da história para muitos analistas da Fórmula 1, é o pai do campeão de 1997, o Jacques Villeneuve. E todo mundo fala que o filho não herdou aí todo o talento do pai. O pai foi muito melhor piloto, embora não tenha nenhum título mundial. Ele é considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos. Que pena que morreu aí em um acidente em 1982. Então, o circuito de Montreal é o circuito Gilles Villeneuve. É um circuito de alta velocidade, com poucas curvas de baixa, algumas de média. Embora as curvas de baixa que tenha no circuito exija muito dos freios, é uma pista muito rápida e é uma das favoritas de quase todos os pilotos da Fórmula 1. É cercado por árvores e possui o famoso Muro dos Campeões, logo na curva 14, próximo ali à linha de chegada. Por que Muro dos Campeões? Ganhou esse nome aí por conta do Grande Prêmio de 1999, o Grande Prêmio do Canadá de 99, onde Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, durante o fim de semana, bateram nesse muro. Então, todos campeões, né, da Fórmula 1. Então, por isso, essa nomenclatura de Muro dos Campeões. Se passa muito rápido ali e muito rente ao muro. Então, por isso aí que tem essa facilidade de se bater nele. Não é incomum não, quase toda corrida aí algum piloto raspa ou bate nesse Muro dos Campeões. Como eu disse, o circuito é o Gilles Villeneuve, extensão de 4.361 metros, são 70 voltas, perfazendo uma distância total de 305,270 km, 14 curvas, 2 pontos de DRS. Volta mais rápida de Valtteri Bottas, 1:13.078 em 2019. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na última corrida, ou seja, no GP do Canadá de 2022. Nós tivemos aí uma pole do Max Verstappen, Leclerc já iria largar do fim do pelotão, Pérez chegou a abandonar logo no Q2, então nós tivemos a pole do Verstappen. Na corrida, o Pérez abandonou também por problemas mecânicos, foi aquela corrida que nós tivemos aquela batida infantil do Tsunoda saindo dos boxes sem aquecer bem os pneus, que é um erro de principiante. Também uma corrida que nós tivemos dois virtual safety car, vocês lembram? E aí, sagrando aí com uma vitória do Verstappen. Então nós tivemos aí em primeiro lugar Max Verstappen, em segundo Carlos Sainz, completando o pódio Lewis Hamilton. Mas se você quiser uma análise completa de tudo que aconteceu no último GP do Canadá, que foi o GP de 2022, é o nosso episódio 80 do nosso podcast. Seja você estiver acompanhando no YouTube ou nos agregadores de podcast, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcasts. Então, a análise completa é o episódio 80. Vale a pena conferir aí para vocês lembrarem tudo que aconteceu no último GP do Canadá. Falando isso, vamos falar aí dos últimos vencedores no Canadá. 2022, como eu disse, Max Verstappen. 2019, Lewis Hamilton. Lembrando que 2020 e 2021 nós não tivemos o GP do Canadá por conta da pandemia do coronavírus. Então, 2019 o vencedor foi Lewis Hamilton. 2018, Sebastian Vettel. 2017, Lewis Hamilton. 2016, Lewis Hamilton. Os maiores vencedores do GP do Canadá: Michael Schumacher e Lewis Hamilton empatados aí com 7 vitórias cada, seguido aí de Nelson Piquet com 3 vitórias no Canadá. E depois aí nós temos os pilotos com 2 vitórias, bastante pilotos, ó. Jack Hicks, Jack Stewart, Alan Jones, Ayrton Senna e Sebastian Vettel, cada um com suas 2 vitórias. E dos construtores, quem mais venceu? A McLaren com 13 vitórias,
no GP do Canadá, seguido da Ferrari com 12 vitórias. Em terceiro lugar, a Williams com 7 vitórias. Quem tem mais pole position no GP do Canadá? Michael Schumacher e Lewis Hamilton também empatados com 6 poles cada um. Seguido aí de Sebastian Vettel com 5 poles. E depois Nelson Piquet e Ayrton Senna cada um com suas 3 poles aí no GP do Canadá. E o que esperar para essa corrida desse final de semana, o GP do Canadá de 2023? É chover no molhado falar que a Red Bull é a grande favorita. Nenhuma equipe, por mais atualizações que tenham feito, não chegou ainda no patamar da Red Bull. Então a Red Bull é a grande favorita, inclusive com seu piloto número 2 também, o Sérgio Pérez. Embora o Sérgio Pérez não seja tão excepcional quanto o Max Verstappen, o carro contribui muito. Então acaba que a gente aposta muito numa dobradinha da Red Bull por conta disso. Não pelo Sérgio Pérez, mas sim pelo carro. E a Red Bull é a grande favorita e eu acredito muito na Mercedes para esse final de semana. Eu acredito que as atualizações da Mercedes surtiram efeito e vai brigar ali rente com a Aston Martin. E embora o Fernando Alonso ache que aquela corrida da Espanha foi uma corrida atípica, eu acho aí que a Mercedes vai bater de frente com a Aston Martin. Vai ser uma briga muito boa de se ver aí por essa segunda força. A Mercedes tem 2 pilotos excepcionais, que é o Lewis Hamilton e o George Russell. E a Aston Martin vem com o Fernando Alonso, porque o Lance Stroll não posso falar que é excepcional, né? Os números aí mostram que o Alonso está dando um baile no Lance Stroll. Então, mas eu acredito muito na Mercedes, né, para esse final de semana. E acho que pode bater a Aston Martin. Previsão do tempo. Sexta-feira, tempestades isoladas, mínima de 15 graus, máxima de 24 graus. Sábado, chuva leve, mínima de 14 graus, máxima de 23 graus. Domingo, possibilidade de chuva pela manhã. Aí, talvez um circuito molhado, mínima de 14 graus, máxima de 25 graus. Então, nós podemos ter tanto o Qualify com chuva, quanto também a corrida ou com chuva ou com a pista molhada aí, em decorrência da chuva pela manhã. Gama de pneus da Pirelli. A Pirelli optou por ir com a gama mais macia de pneus, C3, C4 e C5. A grande aposta aí, eu aposto em 2 paradas, muito por conta da temperatura, também por ser uma pista muito rápida, que exige muitos freios aí nas curvas de baixa. E o Verstappen também já venceu essa corrida aí com 2 paradas. Eu acredito que a melhor estratégia seria 2 paradas, por estar indo com a gama mais macia, questão da temperatura e questão da exigência dos freios. Programação para o final de semana. TL1, ou seja, treino livre 1, na sexta-feira, às 2h30 da tarde, com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, o treino livre 2, na sexta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde, né, com transmissão da Band Esportes. O TL3, ou seja, o treino livre 3, no sábado, às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, com transmissão da Band Esportes. O Qualify, ou seja, o treino classificatório no sábado, às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, com transmissão da Band. E a corrida no domingo, às 3 horas da tarde, com transmissão da Band. A princípio, com transmissão da Band, porque a Band também pega alguns eventos aí, como a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se a Band vai priorizar para esse final de semana, seja no sábado, ou seja, no domingo, o Grande Prêmio do Canadá, por conta desses outros eventos aí fechados com a emissora, principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu vou deixar aí em aberto, né? Não tenho ainda nada oficial, vou deixar a corrida como domingo às 3 horas da tarde com transmissão da Band, mas pode haver aí alterações por conta do que eu falei. Por fim, os meus palpites aí para o final de semana. Acredito numa pole position do Max Verstappen e também uma vitória do Max Verstappen. A Red Bull é a grande favorita, como eu disse anteriormente. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Terceiro lugar, fechando o pódio, Lewis Hamilton. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários, quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, do que esperar do GP do Canadá de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo aí, seja se você estiver no Spotify, seja no Google Podcast ou até no Apple Podcast. Avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.